Estou aqui para essa entrevista da DVFN com o Edmar, da Movida. O Edmar vai contar um pouquinho da história da empresa, um pouquinho da história dele na empresa e principalmente de como a Movida tem se movimentado nesse mercado que agora sinaliza uma saída de pandemia. Boa noite, Edmar. Prazer em falar contigo. Boa noite, Francisco. Tudo bem? Tudo ótimo. Queria ouvir de você um pouquinho da história da Movida. E aí, depois, se você puder engatilhar como a tua história se encontrou com a da Movida. Ok. A Movida é uma empresa de locação de carros. Ela foi fundada em 2006 por um grupo de investidores ligados à área de transporte. E ela, desde o seu primeiro momento, trouxe uma série de propostas inovadoras para o mercado lá naquele momento, como, por exemplo, carro com ar-condicionado, Wi-Fi, várias coisas que não estavam à disposição do público em geral. A empresa foi adquirida pelo Grupo JSL em 2013 e aí ela inicia uma etapa diferente, uma etapa onde ela passa a concorrer de maneira relevante nesse mercado. Então, ela foi adquirida com pouco menos de 3 mil carros, algumas poucas lojas, não eram nem 30, e aí o grupo inicia um crescimento muito forte, tendo como objetivo estratégico alcançar uma escala que permitisse à Movida concorrer com os principais competidores. Então, ela sai no início de 2014, né, final de 13, 14, de 3 mil carros para quase 60 mil, exatamente. 2 anos depois, e no momento que a gente faz o primeiro arquivamento para o IPO, que foi no final de 16, a gente já tinha mais de 60 mil carros na nossa frota. Tá? Então, e aí o entendimento era escala de compra, capilaridade, foram abertas 2 lojas por semana entre RAC, que é o negócio de aluguel, e a parte de seminovos. Né, ela já nasceu com inteiro. essas duas bases, então ela já nasceu locação e venda. Isso, só que numa escala muito pequena e com uma geografia muito concentrada. Né? Então, estou falando do estado de São Paulo. Na medida em que a JSL adquire a Movida e parte para esse crescimento, a Movida passa a ser uma empresa nacional. Perfeito. Então, isso muda também, cria outros desafios. E aí, de novo, lá em 2016, ao final do ano, a gente fez o primeiro arquivamento para o IPO, que ocorreu em fevereiro de 17. A gente foi a primeira empresa a abrir o capital lá no ano de 17. Tá? Como é que eu me juntei à Movida? Né? Hoje eu tenho 56 anos, eu trabalho na área financeira já há muito tempo, sou engenheiro de formação, e aí vim para São Paulo, sou do Rio, vim para São Paulo já há 15 anos atrás. E aí aqui em São Paulo, basicamente, trabalhei na Net Serviços, trabalhei na Gol, e agora, mais recentemente, nos últimos 4 anos da Movida, em outubro, eu faço 4 anos de Movida. Tá? Então, vim para fazer o IPO como o CFO e tenho atuado assim desde lá. Então, basicamente é isso. Legal. Olhando o negócio Movida, que você falou que ele já nasceu com esses 2 core, de locação de carros e a linha de venda de seminovos. Dentro do balanço, quanto de locação representa o faturamento da empresa e o quanto representa a venda de seminovos? Quando você olha, e aí só para complementar, a JSL traz para a Movida uma carteira de gestão de frota, tá? Uhum. Que é o contrato de longo prazo. Então, isso aí dá mais resiliência ao negócio, tem margens mais altas, enfim, ele garante uma certa estabilidade. Tá? Juntando a área de aluguel, portanto, o RAC e a parte de gestão de frota, a gente está falando de perto de 46% do faturamento total. Tá? Então, na realidade, a parte de seminovos, quando você olha no total do faturamento, ele representa mais do que as áreas de aluguel. Entretanto, como ele tem margem baixa, né, o nosso negócio é alugar carro, toda a rentabilidade, toda a parte de EBITDA vem dos aluguéis. Sim. E aí, de novo, do RAC do que a gente chama de GTF. Tá? Perfeito.
Quando você fala em JSL, e aí também é uma outra empresa que a gente gosta de acompanhar, porque ela tem um DNA muito forte na diferenciação. Ela era uma transportadora e que ela foi percebendo que o know-how dela era atender o processo logístico, né? Então ela foi crescendo, crescendo, crescendo. De repente ela estava transportando pessoas, depois ela fazia o processo da gestão das empilhadeiras nas indústrias, porque ela entendia que o cliente dela, ela poderia fazer a cadeia completa. Esse DNA da JSL, ela tá junto, ela carrega na Movida de que forma? Ó, isso é muito importante, Francisco, porque na realidade é uma questão cultural e o grupo tem um foco no cliente muito importante. Então, né, é entender para atender lá na JSL, e aqui vale a mesma coisa. Então, foi a primeira empresa em escala a oferecer a frota com 100% de ar-condicionado, foi a primeira empresa a ter o seu aplicativo em todas as 3 plataformas, foi a primeira empresa a lançar o pré-pagamento. Então, várias das mudanças que têm acontecido no setor de locação, eu tenho pouca dúvida que a Movida contribuiu de maneira importante, sendo aquela que traz o ar fresco, né? Que traz uma competição maior e que, de novo, um foco muito, muito forte em atender a necessidade do cliente. Tá? Então, acho que isso aí, né, é o que acaba mudando toda a perspectiva do setor aqui no Brasil, né? O setor vem crescendo muito, né? Está crescendo 15% ao ano, no consolidado. Cresceu mesmo durante a recessão do governo Dilma. E aí vocês veem, né, a gente vê as empresas mudando de tamanho e de porte. Ela acabou, a Movida e o segmento de locação barra venda de seminovos, ele acabou até profissionalizando ou deixando o mercado de seminovos ou o mercado de usados, ele acabou criando uma categoria, ou pelo menos ele acabou normatizando algumas coisas, porque menos de uma década o setor de carros usados de locação ninguém queria comprar. E hoje você consegue olhar carros de locação com valores até acima, dentro de algumas lojas, carros de locadoras, eles conseguem ser vendidos por valores acima de carros daquele cara da lojinha do bairro. Então, é algo que mudou drasticamente o mercado em menos de uma década, talvez. Você está corretíssimo, porque, na realidade, um carro que é um seminovo, que sai de uma locadora, é um carro que teve a sua manutenção correta, é um carro que normalmente tem uma quilometragem muito atrativa, né? E que sabe que por trás, no caso da Movida, tem uma empresa listada em bolsa que dá garantia adicional e que tem um serviço de cliente muito bom. Então, isso dá uma segurança para o nosso cliente, é muito importante, né? Porque é um mercado ainda muito fragmentado no Brasil e, como você colocou muito bem, ele ainda tem muita coisa por ser estruturada e até mesmo, em alguns casos, formalizada, né? Então, quando você sabe que tem uma empresa por trás, né, acaba que te dá um conforto e permite a nós, né, a empresa, a cobrar por isso. Então, eu concordo, é uma mudança e a gente tem pouca dúvida aqui dentro da empresa que essa mudança ela está só no início, né? Isso ainda tem muito por acontecer, né? Se você olhar a quantidade de carros que nós vendemos ainda é pequena em relação ao total do mercado, né? E isso aí gera para a gente novas oportunidades olhando para frente, ou seja, nós vamos continuar crescendo sim, resolvida toda essa questão de pandemia. Tá? E as locadoras, de forma geral, que estão atuando nesse processo, além de qualificar o mercado com essa entrada de um usado que tem as manutenções corretas, que tem todo um processo de troca, o que a gente percebe nesses carros é que eles até têm o cuidado de ir para o mercado de seminovos com uma quilometragem específica, ele não pode estar muito rodado, justamente para ter essa preservação de mercado. Ele acabou virando um braço muito forte também para as montadoras, porque ele compra o novo e quando ele faz a venda do usado, ele vai qualificando essa nova entrada também no mercado. Como é que hoje é essa relação da Movida com as montadoras? Olha,
a nossa relação com as montadoras é de uma aliança estratégica, né? Como você colocou, ao longo do tempo, as locadoras se tornaram relevantes do ponto de vista da demanda, né? Mas não só de garantir a produção, de fazer uma venda que não tem marketing envolvido, mas também de dar visibilidade à marca. Uhum. Né? Então, isso acaba que, ao longo do tempo, o que aconteceu foi que as montadoras entenderam que as locadoras podem ser um braço de distribuição, um braço de mostrar os carros novos, um braço de garantir que o produto é bom. Então, a questão da oposição, ela deixa de existir, né, quando há claramente o entendimento de que, no longo prazo, essa associação é boa para os dois lados. E é isso que a gente tem visto. Mesmo durante a crise, né, e aí, de novo, me refiro aos anos de recessão, o que aconteceu foi que as locadoras conseguiram crescer e conseguiram suportar determinado nível de produção das montadoras que ainda têm capacidade ociosa. Então, acaba que esse negócio todo ele é benéfico, né? Uhum. Evidente que tem as discussões normais, comerciais, como eu chamo a queda de braço do preço ou cabo de guerra, mas isso faz parte. Exatamente. Isso faz parte. No fim do dia, acaba que, como você falou, hoje existe uma percepção positiva do seminovo, né? E o fato de ser carro de locadora hoje, muito pelo contrário, no passado era de um jeito, hoje é claramente positivo. Legal, ótimo. Qual o impacto da pandemia na Movida, principalmente na parte financeira? Essa pergunta é muito boa, porque quando a gente olha agora em retrospectiva, né, parece que passou um século, né, desde o mês de março. Né? Basicamente, a gente, logo no meio de março, a gente estabeleceu um comitê de crise dentro da companhia. A gente passou a se reunir diariamente, tá? Todos os diretores, os principais gerentes. Essa reunião acontece até hoje. Né? Legal. No início, ela acontecia, inclusive, durante os finais de semana. E, basicamente, a gente olha tudo o que está acontecendo na empresa, sobre todos os aspectos. Tá? Então, a decisão no início da pandemia foi de reduzir a companhia, né? Ou seja, foi de reduzir as compras ao máximo e continuar vendendo carro. Né? Isso reforçaria a liquidez e aí a gente conseguiria ajustar a nossa oferta a uma demanda que a gente não sabia qual era. Sim. Né? A gente não sabia. E o que aconteceu foi, com as restrições de circulação nacionais, aconteceu um negócio que olhando para a pandemia, todo mundo esperava que não tivesse carro na rua e que, portanto, o faturamento caísse bastante, em especial no RAC. Uhum. Né? Lembrando que, na parte de GTF, gestão de frotas, o contrato é fixo, né? Tanto faz se o cara roda ou não, né? Se o cliente roda ou não, ele tem que pagar alguma coisa, mas no RAC a demanda está lá aparecendo todo dia. Né? Então, a gente publicou o número que mostra que o RAC chegou a sofrer quase 50% de redução da receita de um mês para o outro. Até porque os aeroportos, por exemplo, era o primeiro canal, né? Isso, o aeroporto, Francisco, representa entre 20% e 25% da nossa demanda total. Tá? Caramba. Então, é bastante, mas não é que nem lá nos Estados Unidos, que é mais de 80%. Né? Mas o fato é que houve uma redução relevante da receita de RAC. Né? A gente diminuiu a frota disponível, como eu já comentei. E aí, né, abril e maio foram 2 meses de muito ajuste, a gente reduziu o quadro, fechou loja, como eu falei, já continuou vendendo carro, geramos liquidez. E aí chegou no dia 30 de junho, a gente estava 13 mil carros menor, em especial no RAC, né, que é a parte mais nervosa, mas com o mês de junho já apontando para cima. Ou seja, uma recuperação muito forte. E essa recuperação continuou nos meses de julho e agosto. Agosto já acabou, a gente já está apurando o número, mas essa recuperação continuou. A gente, hoje, no RAC, que é o varejo, é a loja, tudo a gente já vê um quarto trimestre em estado de praticamente normalidade. Olha, excelente. Rápido mesmo. É muito bom, exatamente. Então, tem a discussão como é que é a recuperação, se é em U ou se é no Nike,
a nossa recuperação ela está vindo definitivamente em V, tá certo? No parte do RAC, com um viés positivo, no nosso caso agora, né? A gente sabe que, sendo uma empresa grande, a gente está numa posição competitiva melhor do que o pequeno, que não teve acesso à liquidez, que não tem a estrutura que a gente tem. Tá? Então, a gestão de frota passou, vamos chamar assim, estável, não houve perda de cliente, a frota se manteve, não teve problema de inadimplência, então também é um dado positivo, porque mostra a resiliência do negócio. A parte de seminovos para a gente foi um destaque, como eu falei, a gente continuou vendendo carro e a gente bateu o recorde de volume de carro vendido no trimestre. Caramba. Sofremos em preço, né? Mas, de uma maneira geral, a empresa aprendeu muito a tratar da questão digital, que a gente já tratava, mas com o consumidor, o cliente final, muito aberto e com uma migração violentíssima, fortíssima para os canais digitais, isso também levou a gente a pular, vamos chamar assim, transformar, fazer em meses o que eventualmente faríamos em anos. Entendi. Né? Então, a gente lançou um aplicativo para o nosso canal de atacarejo nos seminovos, a gente lançou o Web Check-in, como a gente fala, que você gera um QR Code no seu aplicativo e você vai para a loja e não precisa assinar contrato nenhum, você pega o carro diretamente no pátio. Melhoramos toda a gestão de leads, né, que são as buscas pela internet. Então, assim, do nosso lado, a gente está falando um pouquinho antes de começar, né? Toda crise ela é dura, toda crise gera aquele momento de dúvida se a empresa vai ter capacidade de passar ou não, né? Mas ela também gera muita oportunidade e muito aprendizado. Excelente. E no caso aqui da Movida, a gente tem pouca dúvida que a empresa sai ainda melhor desses 6 meses duros que a gente passou, com mais oportunidade, e a gente hoje acredita que tem condição de fazer um 2021 melhor do que faríamos se não houvesse ocorrido a pandemia. Excelente. Né? Parece um negócio Exatamente, parece um negócio assim, exagerado, o que esse velho careca está falando aí, mas de fato a gente hoje tem uma empresa que tem a capacidade de produzir mais resultados do que a gente tinha antes da pandemia. Excelente. Né? Aproveitou para otimizar mesmo o processo e para se aproximar mais do público, entendendo as demandas. Fizemos várias pesquisas durante a pandemia para entender o que estava acontecendo do ponto de vista do consumo do cliente. Todas as pesquisas apontam para um fortalecimento do carro como meio de transporte. Né? Claramente o avião perde espaço, claramente o ônibus perde espaço, claramente o transporte metropolitano de massa coletivo perde espaço e o carro ganha espaço. Né? Então, a gente mostrou isso. A gente fez outras pesquisas também mostrando que nós, na Movida, fomos a empresa de locação que foi aquela reconhecida como a que mais se movimentou oferecendo ofertas para os clientes. Então, ganhamos espaço do ponto de vista de mercado, né, no imaginário das pessoas, de fortalecimento da marca. Então, é isso, é duro, né? É complexo, tem momentos de frio na barriga, mas a gente hoje não tem nenhuma dúvida que a Movida está mais forte do que a Movida pré-pandemia. Tá? Excelente. E olhando para os concorrentes da Movida, Localiza, por exemplo, você enxerga como você enxerga esse movimento? Você acha que isso aconteceu também para os concorrentes? É um movimento de mercado? Eu também acho, tá, Francisco? Eu também acho que aconteceu. Eu tenho um viés aqui, né, você sabe. Mas eu acho que a indústria como um todo, né, o setor de aluguel de carros, está dando mostras da sua força. Porque o que a gente está dizendo sobre a recuperação é a mesma coisa que os outros estão dizendo. Né? Então, que a recuperação está vindo forte, né, que houve aprendizados e que houve uma melhora do processo. Porque, na realidade, a gente, né, o que acontece? Nós somos uma empresa acostumada a competir. Né? Nós somos o desafiante do setor. Então, é importante que a barra suba, né, porque isso significa melhor serviço, mais oportunidade
para o cliente final. E eu trazendo mais clientes para o mercado é bom para todo mundo. É verdade. O mercado brasileiro ainda é subpenetrado. Para a gente ter... A gente está falando de um mercado que é 11 vezes menor que o mercado americano, só para a gente ter noção do que a gente está falando. Né? Tem Então, é bastante a muita crescer, coisa. né? Tem muito para crescer. Tá? Excelente. Edmar, só para a gente finalizar então o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho para o investidor. Quem investe no mercado de capitais, quem investe em bolsa, investe em ações e que está buscando um bom investimento. Eu aqui já estou brilhando meus olhos com a Movida. Realmente já gostava, já acompanhava a companhia, mas é legal saber, é importante saber que a companhia é muito viva, né? Que ela está Isso. aderindo e entendendo o negócio e personalizando para ser cada vez maior. Então, o que você Isso. poderia falar de bom para esse cara que está olhando essa ação? Eu sou investidor igual a vocês, né? Então eu tenho algumas certezas e muitas dúvidas, né? Então eu acho que tem duas coisas importantes acontecendo aqui. A primeira delas é o nível de juros hoje no Brasil é transformacional, né? Nós nunca vivemos isso em tempo nenhum, hora nenhuma, né? Então isso aí para mim é tão importante quanto o plano real que acabou com a inflação no Brasil. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Significa dizer que a gente tem que procurar investimentos que a gente nem olhava anteriormente, né? E a Bolsa está ganhando espaço com isso, né? A minha única recomendação é todo mundo estudar muito, né? Procurar entender tudo, procurar ler, procurar se informar, né? Procurar conversar com as pessoas, porque é preciso conhecer e é preciso se conhecer. É verdade. Então, qual é o seu apetite a risco? Né? Eu estava ontem conversando, né? O dinheiro, eventualmente, o dinheiro da bolsa é o dinheiro do uísque, não é o dinheiro do leite. É isso né? aí. Era o que o Warren Toda Buffett razão. falava. Então, isso. Mas é sempre importante, né? Você identificar o seu perfil, né? Se o seu perfil é conservador, é de longo prazo, qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito, né? Eu quero fazer uma viagem, quero comprar um carro ou quero olhar para a minha aposentadoria daqui a 25 anos. E aí, com isso, você vai traçando metas, né? E aí, de novo, eu acho que é muito importante a questão do conhecimento, da informação e, de certa forma, da humildade, né? Só para também colocar na dimensão pessoal, hoje eu tenho gente que me ajuda, né? Eu tenho amigos também, né? E aí hoje eu cheguei, 2 telefonemas, eu falei assim, olha, pessoal, eu estou olhando um negócio aqui, mas eu estou sem ideia. Eu estou ouvindo o que vocês têm de ideia, o que está acontecendo aí, né? Eu sou um forte investidor de Movida, eu acredito muito. Eu comprei ações além daquelas que eu ganhei como resultado do meu trabalho, mas eu não tenho nenhuma dúvida que no médio prazo essa será uma companhia que vai valorizar e que vai conseguir distribuir dividendos interessantes e tudo isso a partir de serviço do cliente. Né? A gente tem que inovar, porque senão a companhia não existe. Né? Então, a gente está aqui para trazer, de novo, oxigênio e inovação, mudança e serviço diferente lá para o cliente de aluguel de carro. Né? Excelente. Obrigado, Edmar, e será um prazer a gente ter novas conversas aí, porque eu percebo que você tem muito conhecimento e os nossos investidores com certeza vão gostar de ouvi-lo mais um pouco. Um grande abraço e até mais. Obrigado e sempre à disposição. Um abraço forte para todo mundo.